no Bom Jardim. Pistoleiro. É fortalecendo. Fortalecendo. Minha irmã nasceu no Rio. O que ela é? Piranha. Ele é carioca, é melhor respeitar. Não dou na sua cara. Você não dá não. Eu dou. Diga 3 vezes se dá. Eu dou e eu dou. Aproveite o motorista, ele tá dando aí. Eu não faço com você não, rapaz. Senhorita, eu tenho cara de ladrão. Seja sincera, senhor. Eu era ladrão. Você roubava onde? Inventei de roubar dentro desse ônibus. Dentro do grande circular. Eu roubei uma carteira. Sim. Dei sinal. Desci. Quando eu abri a carteira, era minha, já tinham roubado. Mas eu me arrependi e fui pra Igreja Universal. Pedi perdão e receber a bênção. Cheguei lá, tava todo mundo cantando. Não era isso. Quem tem 100, vem cá pra frente. Quem tem 10, vai lá pra trás. Aí eu gritei, e eu que tô sem nada, ele, sou Satanás.